Amém. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? É muito bom estar aqui. O Senhor já trabalhou no nosso coração, já recebeu a nossa adoração como cheiro suave. Amém? Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos em João 14, versículos 5 e 6. São João, Evangelho segundo São João, 14, 5 e 6. Amém? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? Podeis assentar. Que seria de nós sem Jesus? Quem é Jesus para nós? Ele é o nosso tudo. Através do seu amor derramado ali na cruz do Calvário. A sua graça nos alcançou e nos transformou e nos separou. Agora, então, ele nos colocou, perdoou os nossos pecados e agora, então, somos chamados filhos de Deus. E quantas pessoas no mundo não conhecem a este Jesus? Será que seríamos tão egoístas de ficarmos com Jesus só para nós? Não, mas que em todos os dias, 24 horas por dia, Jesus seja proclamado na nossa vida através do nosso testemunho, sem palavras, mas que possam ver e sentir o doce perfume de Cristo em nós. Amém? Aleluias. E aí, Jesus fala em João 13, 35, e fala assim: se vocês me obedecerem, se vocês estiverem em intimidade comigo, no versículo 35 ele fala assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Todo o nosso evangelho, tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor está alicerçado em amor. E o que é o amor? O amor é tudo na nossa vida. Através do amor nós conseguimos perdoar. Através do amor nós conseguimos auxiliar. Através do amor nós somos pacientes, nós somos gentis, nós somos humildes, sem direitos. Nós deixamos os nossos direitos e quando nós amamos através de Cristo, nós queremos que o nosso irmão esteja melhor do que nós. Amém, aleluia. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. E há o caminho. Hoje nós vamos falar sobre o caminho. O caminho é Jesus. Amém? Há alguma dúvida? Há alguma indecisão? Em todos os pontos da nossa vida, o caminho é Jesus. Nós não devemos olhar para a direita, não devemos olhar para a esquerda, mas nós temos que estar no caminho. Nós temos que estar em Jesus. Porque Ele não falha, Ele é o nosso Deus, é o nosso amado da nossa alma. Aleluias, aleluias. E nós temos um exemplo grandioso na palavra do Senhor, que é do apóstolo Paulo. E ele fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Será que teríamos coragem
de falar isso. Olha para mim. Olha para mim, que você verá Cristo em mim. Olha só para mim e me imite, assim como eu imito a Cristo. Paulo teve essa coragem de falar. E quando, na época em que Jesus chamou Paulo, Paulo estava caminhando para Damasco. Mas ele estava com o plano, com o projeto da vida dele todo feito. Ele estava perseguindo os crentes, os cristãos que eram chamados o caminho, né? Pertencem ao caminho. E ele respirava ameaças para o cristão. Os cristãos fugiam dele. E ele estava saindo, haviam apedrejado Estevão. Estevão, um homem, um bom exemplo de Cristo, que amava Cristo e que falava de Jesus em todo lugar que ele ia. E Paulo estava no mesmo ambiente que Estevão. E foi decretada a morte de Estevão. Estevão era um homem cheio da graça do Senhor. Cheio da graça. O que vem ao meu coração, que aonde nós estivermos, na nossa rua, na nossa casa, no meio da nossa família, nós temos que ser cheias da graça de Deus. Porque muitas vezes, sem palavra, o Senhor transforma esse ambiente. E ele foi chamado no Sinédrio para falar de Paulo. E quando ele estava falando, e todos estavam sentados no Sinédrio, a palavra do Senhor fala assim, que olhando para ele, todos os que estavam assentados no Sinédrio, viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. É tão lindo isso. Sabe por quê? Porque quando você está com intimidade com o Senhor, quando você sabe que o Senhor está ouvindo, que você pode entrar a qualquer hora no teu quarto, você pode estar em circunstâncias difíceis, não entendendo o que está acontecendo, mas o que você traz em seu coração, a paz, que nós não conseguimos entender, que vai além do nosso limite. Então, ele podia chegar ali e não falar nada. Mas através da transparência de Cristo, ele estava repleto de Jesus, ele já testemunhava. Aleluias. E ele fala no seu discurso sobre Abraão, ele fala sobre José, ele fala sobre Jacó, ele fala sobre Moisés. E quando nós caminhamos junto ao discurso de Estevão e vemos Moisés, que precisou fugir. A história de Moisés é muito linda, porque a mãe o esconde e depois o entrega para a filha de Faraó. E depois ele precisa fugir e esquecer tudo aquilo que ele aprendeu. Isso me leva a pensar que muitas vezes nós aprendemos, mas existe um período que Deus fala para nós. Agora você vai desaprender tudo. Amém? Nós aprendemos, nós desaprendemos e nós reaprendemos. E quando nós estamos nessa fase de desaprender, é porque o Senhor quer fazer algo novo. Não acabou. Não acabou. Quando você está desaprendendo, o Senhor vai fazer algo extraordinário na tua vida.
Quem crê nisso? Aleluias, aleluias. Essa é a vida cristã. Quem tem conhecimento de todas as coisas que Deus aqui, que preciosidade que nós temos. E será que nós sabemos tudo que está aqui? Não. Tem dia que você pega e você fala, meu Deus, né, pastor Vitor? Que é isso aqui que parece que eu nunca vi? Porque aqui está a sabedoria. O conhecimento completa, mas a sabedoria é tudo na nossa vida. E quando lá não deu certo, Deus fala com Moisés. Ele fala assim, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Qual o primeiro passo para um missionário? Tirar as sandálias dos pés. Nós vamos entrar em uma terra santa. Nós vamos entrar para cuidar de corações, de haver transformação, de haver novo nascimento. Nós não podemos entrar de qualquer maneira. Você quer ser missionário? Quero. Isaías, ele leu aqui. O que acontece? Eu preciso me despir de mim. Eu tenho que purificar os meus lábios, eu tenho que tirar a sandália do meu pé, eu tenho que começar de novo. O Senhor se esqueceu de mim, Ele não lembra mais de mim. Não, há algo extraordinário. E há aqui um caminho que nós vamos falar. Paulo estava no caminho quando ele encontrou o Senhor. E ainda ali, quando Deus fala com Moisés, ele fala assim, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Vem agora e eu o enviarei de volta para o Egito. Quando eu estava lendo, pensei, quantas orações têm chegado até o céu? Quantas orações nós vimos lá na África agora? Prestar atenção no que a irmã falou. Eu orei. Aramantela. Eu orei. Que responsabilidade enorme. Não estamos brincando de ser crente. Não estamos brincando de nos reunir. Não estamos aqui para ouvir quando Deus falar, eu vou te enviar, porque eu tenho visto e eu tenho ouvido a opressão do meu povo na terra. É uma bolinha de ping-pong. Igreja missionária, nós somos missionários, nós estamos amando o missionário. Sim, mas como resposta de uma oração. Aleluia. Na China, onde quer que seja, você está preparado? Eu chamei povos, tribos e nações. Eu conheço toda a nação. Eu conheço todos os lugares. Que você guarde isso no coração, que você possa ser a resposta de uma oração, que eu não sei aonde que a irmã está. Calabachela, mas eu, Senhor, nessa situação, sim, eu estou cuidando de você, eu estou preparando você, eu estou quebrando você. Não vou jogar os cacos fora. Eu não vou jogar os cacos fora. Eu vou reaproveitar o barro. É uma responsabilidade enorme.
E enquanto Moisés estava no monte, recebendo as leis que até hoje nós seguimos, os 10 mandamentos, né? Não matarás, não adulterarás. A nossa vida segue através dos 10 mandamentos. E aí, o que acontece? Eles fizeram um bezerro de ouro. E o que eu aprendo com isso? Que eu não devo olhar para A, nem B, e nem C. Mas que eu tenho que esperar a resposta do céu. Porque o homem é imperfeito e ele faz bezerro de ouro, sim. Você pega uma pessoa, você idolatra, você pega uma casa e você não abre mão da casa, você pega um carro, você não abre mão do carro. Nós somos assim. Mas nós temos que estar na presença do Senhor. Jogaram a roupa de Estevão aos pés de Saulo. Saulo consentiu, tanto é que mais para frente ele fala, eu tenho algo em mim, né, pelas mortes dos cristãos. Mas quando ele estava indo, saiu dali do apedrejamento de Estevão, estava indo a caminho de Damasco. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Você está preparada para o de repente de Deus? Eu acho, quando penso em gravidez e irmãs que estavam esperando o nenê, quando eu estava esperando a Gutinha, eu não sabia que eu estava grávida. Porque não foi nem o pastor e nem eu que fizemos a Gutinha. Nem a Rebeca e nem o Antônio. De repente, fui ao médico e estava grávida. O Salmo 139, ele nos fala, quão assombrosamente tu me criaste. Jesus não me avisou, só avisou a Maria, avisou a Sara de Abraão, né? Mas a mim ele não avisou. E você está grávida. Ele me deixou ficar grávida. Vamos nos colocar no nosso lugar. Que nós não sabemos como o Senhor trabalha em nós. Mas Ele trabalha. E aí o que estava acontecendo? Jesus, Ele fala assim, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Não perseguia os cristãos. Paulo não estava perseguindo os cristãos. Paulo estava perseguindo a Jesus. A atitude que você faz que não agrada ao Senhor é para o Senhor, não é para a pessoa que está do teu lado. Se você passa de largo, não vê um mendigo, entra no banheiro do shopping, não cumprimenta a pessoa que está ali. Você é você, eu estou no mundo, o mundo é meu. Não. Não. Quando nós estamos com Cristo, quando nós somos testemunhas de Jesus, tudo que eu fizer, eu faço para Jesus. Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Eu vou matar esse cristão, eu vou matar esse cristão, eu vou matar esse cristão. E quem que ele estava perseguindo? Jesus. Aleluias.
Aí o que acontece com Saulo? Fica cego. Aquele homem super inteligente, poderoso, que estava matando todo mundo, foi necessário que pegasse ele pela mão. Pegaram ele pela mão e o conduziram até a casa de Judas. Anaquechela Bassai. Amém? Amém? Pensa no Paulo bravo matando. E agora pega pela mão e caminha. Vamos, Paulo. Aleluias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, porque aconteceu isso. Paulo ficou 3 dias cego. Paulo ficou 3 dias sem comer, sem beber. Enquanto isso, o sobrenatural de Deus estava acontecendo. Calabachela, mahalabachai. Quando nós estamos no nosso natural, nós não conseguimos ver o sobrenatural de Deus que está acontecendo. Quando você estiver em dificuldade, pensa nas coisas que estão lá de cima, porque algo sobrenatural vai acontecer. Aleluias! Nessa mesma cidade existia um discípulo. Chamado Ananias. Existia um discípulo. O que é o discípulo? É aquele que ouve a voz do Senhor e obedece. O que é o discípulo? É aquele que sabe quem é o mestre dele. O que é o discípulo? É aquele que não faz a sua vontade, mas faz a vontade do seu mestre. E ele fala para Ananias: Ananias, vai lá na casa de Judas, na rua direita. O Senhor sabe onde você mora, viu? Ele não te pede CEP, não. Ele não te pede CEP. Glorioso Salvador. Glorioso Salvador. Vai até a casa de Judas. Lá eu tenho o Saulo, um homem de Tarso. E eu quero que você vá lá e imponha as mãos dele para que ele veja. E eu já falei de você para ele. Ananias, quando você chegar lá, Paulo já está te esperando. Porque o nosso Deus não faz as coisas pela metade. O nosso Deus não faz com 50%. Quando nós estamos na direção de Deus, nós não temos dúvida, nós não precisamos ficar questionando. Olha, ele já está te esperando. Eu falei para ele que você vai lá. Mas, Senhor, tu não conhece ele? Tu não sabes o que ele tem feito? A nossa crítica construtiva. Colocamos um nome bonito quando nós julgamos as pessoas. Não falei, eu vou julgar. Não, estou fazendo uma crítica construtiva. Não coloca nome bonito, não, minha irmã. Não faz isso, não. Você está enganando só você mesmo. O Senhor não tem visto o que Ele tem feito para os cristãos? Você vai, porque para mim, Ele é um vaso escolhido.
quem escolhe o vaso, você pode glorificar a Deus. Quem escolhe o vaso? E o Senhor transforma para salvar os gentios. O maior missionário, Paulo, aleluias, aleluias. Ananias, vai lá. Ananias chega, a visão pessoal dele acabou. Sabe? Já passou isso na presença do Senhor, quando você pensa uma coisa e Deus chega e fala assim, não é assim não. Não é assim não como você está pensando, Sarinha. A gente vai embora com a mente, com a imaginação. Você escreve um romance, né? E fala, não, vai acontecer isso, bota um final lá. E Deus fala assim, não é assim não. A visão de Deus é diferente da nossa visão pessoal, até que o Senhor fale para nós. Por isso que nós temos que estar com nossos ouvidos atentos, os nossos ouvidos, Senhor, esperando, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz, me abençoa nesse dia, cuida, me direciona, não me deixa, Senhor, fazer nada que venha lhe desagradar. E ele fala, pergunte por Saulo. Ele vai, procura Saulo. E quando ele chega lá, em Atos 17, quando eu li isso, ele fala assim, então Ananias foi, entrou na casa, pois, 17, então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, olha que coisa mais linda, irmão Saulo, irmão Saulo, Aramachela, sabe o que isso quer dizer? O amor de Jesus transbordando no coração de Ananias. Ele não chegou lá com o dedinho, eu sei, viu? Eu sei que você matou muito cristão, mas Jesus mandou eu vir aqui. É irmão Saulo, sem acusação, sem lembrar coisas do passado. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você via, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. O que eu preciso desejar para o meu irmão é que ele seja cheio do Espírito Santo. Esse é o desejo do nosso coração. E a primeira coisa que Paulo fez, que nós vimos aqui, que Deus fala para Ananias, vai lá que ele está orando. Qual é a arma do crente? O que é que resolve as coisas na sua vida? Não precisa de 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos, não sei quantos passos. É só você orar e esperar. A respeito de espera, nós temos Daniel, quando estava ali na Babilônia, e o rei Nabucodonosor sonhou, e ele esqueceu do sonho, e ele falou, eu quero saber o que eu sonhei. Chamou os sábios vieram, e falaram para ele, isso homem nenhum pode fazer. Falar para o Senhor o que o Senhor sonhou é impossível. O rei então chama o seu imediato, e fala, mata todos os sábios. Porque eu quero saber, eu estou angustiado. Eu preciso saber do sonho. Daniel estava passando, ouviu, ele chega até, eu esqueci o nome dele, e fala assim, o que o rei está fazendo? O rei teve um sonho,
E ele precisa que seja, que contem, não é interpretar, que contem para ele o que ele sonhou. Daniel foi até o rei e falou assim: rei, o senhor me dá um tempo. O tempo é algo importante na nossa vida. Não passe na frente do tempo, Kairos. Existe o teu tempo. Eu estou com a minha idade avançada, não vou falar para vocês que eu sou mulher. Mas olha, se vocês soubessem o quanto eu já chorei, o quanto eu já sofri, por causa de tempo. Mas, Senhor, Tu prometeu. Senhor, já tem 10 meses. Senhor, já tem 7 anos e até agora nada. Hoje eu aprendi que o tempo é precioso demais. Se o Senhor manda esperar, espera. Nabucodonosor esperou. Eu vou falar com o meu Deus. E aí ele chama os amigos dele, os 3 amigos, e fala assim: olha, se nós não entrarmos na presença do Senhor, se nós não orarmos, e nós vamos orar e entrar na presença do Senhor, e Ele nos vai revelar o que o rei sonhou. Senão nós vamos morrer. Eles oraram. Eles fizeram o quê? Oraram. E o que aconteceu? Deus deu o sonho. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Louve, engrandeça o nome dEle. Ele faz, Ele faz, Ele faz. Daniel voltou e falou para Nabucodonosor: o senhor sonhou isso, sobre a estátua, que os reinos passariam, cabeça de ouro caiu, acabou, tronco de ferro, acabou, abdômen de bronze, acabou. Pernas de ferro, está acabando. Nós estamos no pé, que é ferro e barro. Sabe o que é ferro e barro? Vai esmiuçar, e a estátua que era de cabeça de ouro, acabou. Esse era o sonho que Deus deu a Nabucodonosor, e que está servindo para nós hoje. Jesus está voltando. As respostas, os mistérios, somente Deus pode revelar. E como, irmã Sara? Pastor, o véu se rasgou. E agora você pode entrar a qualquer hora, qualquer dia, em qualquer lugar. Você pode entrar na presença dEle com ousadia. Aleluia, esse é o nosso Deus. Olha o que aconteceu, pastor Adriano. Quem foi? Quem foi? Ana estava sendo afrontada por Penina dentro da casa dela. Já imaginou 24 horas a mulher lá provocando ela? Nem que tivesse sangue de barata. Minha mãe que falava isso. Tem sangue de barata. Mas o que a Ana fez? Ela fechou a boca dela. Ela não tinha nem forças para pedir com a voz. Ela balbuciava, ela sussurrava. E vem o sacerdote e fala: você está embriagada. Ela falou: não, eu estou angustiada. E aí o que o sacerdote fala? Olha,
que o Senhor conceda o que está no teu coração. Eu não sei o que está no teu coração. O sacerdote não sabia o que estava no coração de Ana. Eu não preciso saber. O pastor não precisa saber. Há somente um que sabe. Que o Senhor, que você guarde essa palavra. Guarda, ouça e guarde. Que o Senhor conceda o pedido do teu coração. Amém? Nós nunca estamos sozinhos. Você, se está em intimidade com o Senhor, se você está adorando ao Senhor, você nunca está sozinho. Eu tenho pensado muito e muitas vezes eu fico sobre o estar sozinho. E um dia pensando nisso, o Senhor me falou assim, a águia, ela voa em bando lá em cima? A águia, Arabachela, Sabá, ela voa em bando? Não reclame. Esse momento de sozinho é um momento de você com Deus. Esse Deus que nós vimos aqui hoje. Esse é o nosso Deus. A obediência é a visão que Deus tem de nós. O que Ele quer de mim? Obediência. O que é a fé? A fé é a presença de Deus. A fé é a nossa sombra. Eu vou andando, cadê minha sombra? Está aqui. Ela está indo aqui, ó. Onde eu vou? É a minha fé. É a minha fé. Ai, irmãs, que vontade de abraçar esse Jesus. Não, você não está sozinha. Termino hoje com: seja cheio do Espírito Santo. Esse é o desejo do meu coração. Não desejo outra coisa para você. Viu, Ale? Seja cheio do Espírito Santo. É muito bom. Vamos fazer missão, amém? Para fazer missão precisamos o quê? Orar, tirar as sandálias dos seus pés, porque Deus Santo é. Guarda o teu pé quando entrares na minha casa. O nosso Deus não mudou. Nosso Deus não mudou. Nós que mudamos. Coloque isso aqui para ser companheira sua. Amém? Desde que o pastor foi, quem está no meu travesseiro é ela. Amém? Amo vocês.